Boa tarde, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vamos continuar estudando o capítulo 4, que tem como tema a Grande Sociedade Global. Hoje nós iremos estudar as páginas 106 a 110. Então, eu gostaria que neste momento vocês pudessem aí estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Então, no cenário 4, nós iremos ver os fatores atuantes no processo de globalização. Vamos ver que fatores são esses, que atuam nesse processo da globalização, processo qual o mundo está inserido nesse processo. E vamos ver aqui a questão das empresas transnacionais, A mídia, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, novas tecnologias de transportes, informações e entre outros assuntos. Então, nós iremos iniciar aqui na página 106 e gostaria que vocês estivessem aí acompanhando comigo aí. Então, as empresas transnacionais foram de grande importância para o rompimento das fronteiras dos estados, criando novos padrões de consumo, quebrando tradições culturais, impondo novas formas de trabalho e se baseando num modelo de competição desleal. Construir uma nova espacialidade na qual o capital e a produção científica são os elementos mais importantes para o sucesso empresarial. Ao mesmo tempo, engoliram empresas nacionais em países fora do eixo, composto pela América Anglo-Saxônica, a União Europeia e o Japão, dissolvendo as fronteiras entre os diferentes estados-nação que compõem a arena mundial de comércio. Então, como diz aqui, no início do texto, que essas empresas transnacionais elas foram de grande importância. Por quê? Porque através dela rompeu-se as fronteiras que havia entre os estados. Porque essas transnacionais elas criaram novos padrões de consumo entre a sociedade, quebrando tradições culturais, impondo suas formas de trabalho, mas isso causou uma competição desleal para com as empresas nacionais. Por quê? Porque eles construíram uma nova espacialidade na qual o capital e a produção científica são os elementos mais importantes para o sucesso empresarial. Então aí nós vamos ver que teve seu lado positivo, porque rompeu a questão das fronteiras, mas também a competição foi desleal para com as empresas nacionais. Então, ao mesmo tempo, eles incluíram essas empresas, as empresas nacionais, em países fora do eixo. Que países são esses? Aí nós temos a exemplo da América Anglo-Saxônica, no qual está inserido os Estados Unidos e o Canadá, a União Europeia, e o Japão, dissolvendo as fronteiras entre os diferentes estados-nação que compõem a arena mundial de comércio. Aí nós temos um exemplo bem claro aí da Nestlé, que, por exemplo, que é uma das companhias mais internacionalizadas do mundo, que tem apenas 5% dos seus ativos e empregados na Suíça. Limita-se o direito de voto de estrangeiros e apenas 3% do total. E em 1991, apenas 2% dos membros dos conselhos de administração de grandes empresas dos Estados Unidos eram estrangeiros. Então você vê muitas empresas transnacionais instaladas nos estados. Em decorrência dessa centralização econômica e tecnológica, algumas transnacionais apresentam uma poderosa influência política, econômica, cultural sobre todas as sociedades e os governos, a ponto de fazer com que sejam criadas
normas e legislações que facilitam a sua atuação em diversos países, né? Então, às vezes, termina influenciando na questão política, econômica e cultural, porque aí tem que criar normas, né, de legislação que facilita a sua atuação. Então, é uma forma que eles fazem para poder instalar sua empresa num determinado estado. E essa interferência acarreta o quê? A criação de leis trabalhistas e ambientais mais suaves e incentivos fiscais, como redução ou inserção de impostos. Com isso, amplia-se a margem de lucro dessas empresas, né? Então, eles criam essa interferência, né, faz com que vai acarretar o que? A criação dessas leis trabalhistas. E com isso amplia-se a margem do lucro dessas empresas transnacionais. E uma das maiores empresas do ramo alimentício, né, no qual eu já falei, é a Nestlé, que foi criada em 1867, na Suíça. É um exemplo de empresa transnacional. Aí nós temos aqui a página 107, a mídia, uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Então a mídia ela tem esse poder, né, de influenciar, né, as pessoas. Então por isso que diz a mídia, uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Então a mídia, né, que é o conjunto de meios de comunicação de massa, na maioria das vezes, reproduz e idealiza o modo de vida dos principais centros de poder. Esse ideal circula por todo o mundo, por meio de cinema, da televisão, da internet, publicidade, né? Criando um terreno fértil para os negócios lucrativos das grandes corporações transnacionais, né? Então a mídia ela tem esse poder de divulgar, né, os seus produtos, e assim é uma forma deles vender. Então a mídia ela fala mais, né, do que 1000 palavras. Então a todo momento você vê mostrando produtos na televisão, né, nos meios de comunicação. Então ela é uma forma de atrair, né, e fazer com que as pessoas ela comprem aquele produto. Então ela é um negócio, é um terreno fértil para os negócios lucrativos. Novas tecnologias de transportes e informação. De suma importância no processo de globalização, os meios de transporte e informação foram fundamentais para a superação das barreiras entre os países, né? Enquanto os primeiros encurtam as distâncias com grande velocidade, capacidade de carga, os últimos levam as informações para todos os cantos do planeta, em tempo real. No entanto, esse avanço da tecnologia amplia o fóssil social, já que está disponível apenas para parte da população mundial, em especial dos países desenvolvidos. Quem já possuía capital para adquirir os bens antes da globalização recente, ampliou seu poder e sua qualidade de vida. Já os que nada ou pouco tinham, continuaram com seu pequeno poder de compra, se comparado às fortunas acumuladas pela elite econômica, né? Então essas novas tecnologias de transporte e informações, né, ela foi fundamental para a superação das barreiras entre os países, porque ela leva informação no tempo real, né? Enquanto os primeiros vai encurtar distância com grande velocidade e também a capacidade de carga, como a gente viu aqui. Então esse avanço da tecnologia, né, ampliou o quê? O fóssil social, já que está disponível apenas para a parte da população mundial, em especial dos países desenvolvidos. Ou seja, os países desenvolvidos, né, eles têm essa capacidade, né, de informação mais rápido que os seus países subdesenvolvidos. Aqui abaixo, vocês podem observar na página 107, que tem uma imagem que diz que apesar de conectar à internet através de computadores e celulares, o consumo das classes sociais de renda mais baixa ainda é bem limitado.
Então nem todos têm acesso à internet, né? Ainda tem muitos lugares, muita sociedade que não usufrui, né, desse meio, que é a internet. Então aí você pode observar nessa imagem aí abaixo, né, esses lugares que são subdesenvolvidos, que são considerados países pobres, então nem todos eles estão inseridos, né, nesse processo aí da globalização. E aí nós temos o exemplo da internet, que nem todas, o consumo, né, das classes sociais de renda mais baixa, eles ainda não usufruem, né, da internet. Então esse processo da globalização proporcionou o quê? Propiciou o fim das barreiras comerciais e a ampliação dos investimentos das empresas em nível mundial, a partir de alianças entre empresas e blocos de países para a abertura de novos mercados, né? Então, com esse processo aí da globalização, que proporcionou o quê? O fim das barreiras comerciais que havia entre os estados e a ampliação dos investimentos dessas empresas em nível mundial, a partir de alianças entre essas empresas e blocos de países, facilitou o quê? A abertura de novos mercados. Então, algumas empresas multinacionais, por meio de sua atuação em escala mundial, proporcionaram uma disseminação geográfica dos investimentos das aplicações financeiras dessa empresa em escala mundial. Então, você vê aí que esse processo da globalização, né, ela está inserida, ela é globalizada, né, Temos aqui as principais características da globalização recente. Substituição do homem pela máquina no processo produtivo. Então, vocês podem observar aí na página 108. Temos aqui, ó, o avanço da ciência e tecnologia acarretou a ampliação e qualificação da produção de bens, mas fez com que o desemprego estrutural aumentasse, aumentando também a reserva de mão de obra. Aí a redução da participação do Estado na economia. Ou seja, essa parte aqui de cima, como de substituição do homem pela máquina, hoje a gente pode ver que hoje a máquina ela faz o trabalho. Vamos ter, por exemplo, né, um trabalho que necessitava de 10 homens, hoje precisa apenas de um, que é para operar a máquina, e essa ela vai fazer todo aquele processo. Então, essa substituição causou o quê? O desemprego, aumentou o desemprego. Aí a redução da partida do Estado na economia. Como sabemos, o neoliberalismo, que foi a doutrina econômica desenvolvida a partir da década de 1930, introduzida como prática a partir dos anos de 1980, valoriza os mecanismos de mercado, que é oferta e procura, livre iniciativa, como elementos capazes de organizar a vida política, econômica e social das diversas sociedades, cabendo ao Estado apenas o papel de quê? De fiscalizador. Aí esse sistema aí, o sistema neoliberal, estabelecido a partir da ampliação da atuação das grandes corporações internacionais pelo mundo, promoveu um pequeno positivo eufórico sobre o mercado, como promotor maior do desenvolvimento econômico e social. Contudo, enfraqueceu as fronteiras nacionais ao facilitar a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Aí temos aqui a descentralização, né, do processo produtivo. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias de transporte e informação em tempo real, como a internet, interliga o sistema financeiro do mundo e agiliza a comunicação entre as diversas unidades de uma empresa. Então, vocês podem observar aí na página 109, aí temos o exemplo. Temos a indústria 1, a indústria 2 e a indústria 3. E no mundo globalizado, cada etapa do processo produtivo pode ser realizada em um país diferente, né, aproveitando a vantagem oferecida pelo governo local daquele país, como a redução de impostos e pouca fiscalização.
A produção de uma fábrica global pode gerar o quê? Empregos nos países onde suas diferentes unidades se instalam. Por outro lado, acarreta graves transtornos sociais a partir da intensa exploração da mão de obra, além de impactos ambientais. Então você vai ver aí. Então o país, né, o estado, ele oferece, né, pelo o governo local, né, ele vai oferecer o que? Redução de impostos e pouca fiscalização. Então aí é dividido, né, a fabricação das peças que vai ser utilizado no computador. Então aí cada indústria ela vai fabricar, né, uma parte, né, uma parte do computador. Aí aqui nós temos o crescimento da pobreza, né, concentração da riqueza e desemprego estrutural. Aqui acima nós temos aí o mapa na página 110. Então você pode ver aqui, ó, sistema de transmissão, né, aí mostra os países, as peças do motor, equipamento elétrico e peça de forjaria. Então aí está mostrando que cada um, né, desses países eles fazem, né, uma peça do aparelho, no caso que a gente viu aí do computador. Aqui, né, nós temos o exemplo, que aqui nós temos o esquema de um avião, né, que tem capacidade para 555 passageiros, cujos componentes são produzidos em 4 países diferentes, como podemos conferir na legenda que acompanha o desenho. Aí nós temos, vocês podem observar, aqui nós temos a origem das peças, né, do avião, aí ó, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, né, e aqui não fabricada pelo Airbus. Então aí você vê que cada país ele faz uma peça do avião. Isso vai depender das vantagens oferecidas pelo governo local, né? Como a gente viu aqui, pela questão dos impostos que são oferecidos, né? Então aí eles se juntam e aí cada um fabrica uma peça. Então você vê que aí já está espalhado aí. Estão espalhados pelos 4 continentes, cada um em uma região diferente, onde encontra o quê? Condições mais favoráveis de fabricação, pela proximidade das matérias-primas, seja pelo custo de mão de obra e das facilidades também fiscais. Então, no mesmo caso, do mesmo jeito aí a questão do computador. Então, crescimento da pobreza, concentração da riqueza e desemprego estrutural. Em função da má distribuição de renda, as diferenças sociais se tornam cada vez maiores. E com o poder aquisitivo restrito a um pequeno número de pessoas, a população que não pode adquirir as ferramentas tecnológicas fica à margem do processo, originando assim o analfabetismo tecnológico, né? Então a população que não pode adquirir as ferramentas tecnológicas, né, ela termina sofrendo, né, esse processo aí de analfabetismo tecnológico. Então, como a gente falou na aula passada, aquele país que não se moderniza, que ele não está inserido no processo da globalização, ele termina o quê? Ficando para trás em relação aos países desenvolvidos. Aí nós temos uma charge abaixo, né, como está retratando essa questão aí a questão da globalização. Aí temos aqui, ó, caro Papai Noel, por que a sua organização fica localizada no Polo Norte? Eu aposto que é por salários baixos dos doentes, padrões ecológicos mais baixos e incentivos fiscais. É esse mesmo o exemplo que você quer dar para nós crianças? Impressionáveis. O meu plano é colocá-lo na defensiva. Antes dele considerar o quanto eu fui bom. Então, aí mostra um exemplo bem claro dessa questão aí do crescimento, da centralização da riqueza.
Então aí a gente pode ver a questão desse processo aí da globalização, que tem apresentado resultado tão compensador para os grupos nacionais que atualmente a maioria das grandes corporações expandiu significativamente em raio de ação, né? Então aí, como a gente viu, por exemplo, um carro que é produzido por um dos gigantes da indústria automobilística, por exemplo, tem apenas 20% dos seus componentes fabricados no país de origem. A maioria, né, são fabricados em empresas, em indústrias fora do seu país de origem. Os 80% de peças restantes estão espalhados pelos 4 continentes. Então, cada um há uma região diferente, onde encontra o quê? Condições mais favoráveis de fabricação, seja pela proximidade das matérias-primas, seja pelo custo da mão de obra e das facilidades fiscais. Então, você vê aí que, por exemplo, um carro, por exemplo, as peças não é fabricada em apenas determinado lugar, mas em outros, né? E assim, espalhada aí em todos os lugares. Como a corrida se concentra no aumento progressivo dos lucros, as grandes empresas tiveram de se adequar às exigências cada vez mais altas dos mercados, em termos de qualidades e preços competitivos. Então, quem se sentiu ameaçado adotou um novo sistema para evitar a crise e a consequente falência. E é cada vez mais comum se ter notícia de grandes empresas que absorvem outras do mesmo ramo. Então, nós podemos ver aí que essas empresas, né, elas interligam entre si, contribuindo para a fabricação de um determinado produto, né? Então, aí, com esse crescimento da pobreza, concentração de riqueza e desemprego estrutural. Então, nós vamos ver aí tanto o lado positivo da globalização, como também o lado negativo. E aí nós temos aqui também os grupos de países no mundo globalizado. Aí vamos ver aqui a questão da classificação, aí tem os países desenvolvidos, sobre esse, né, esse processo aí da globalização. Mas nós vamos ficar por aqui, nessa página aqui 110, então vocês podem estar fazendo a leitura novamente aí do texto para compreender melhor. Então nós vamos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. E também estarei passando uma atividade no caderno para vocês responderem.